Olá, meu nome é Pedro Leva, eu sou médico formado pela Universidade Federal de Pelotas, especialista em geriatria, e atuo durante toda a minha formação na área de auditoria e gestão em saúde. Nós vamos abordar os conceitos básicos da gestão estratégica de saúde. O custo é o valor que a gente aplica a um determinado produto que está sendo comercializado. Falando especificamente na área da saúde, onde a gente está tentando englobar os hospitais, as operadoras de plano de saúde, farmácia, fornecedor, laboratório, clínicas de imagem, e todos os outros players do mercado que estão envolvidos nessa cadeia da saúde, a precificação é diferente para cada um deles, mas tudo é custo. É um ambiente bastante competitivo. Esse ambiente competitivo ele tem vários desafios e exigem algumas estratégias. O dinheiro da saúde é curto e os preços são altos e crescentes. Então, falando um pouquinho dos custos, isso independe de qual player que a gente estiver falando. Os custos eles são diretos, são aqueles custos mais simples de mensurar. A gente sabe o valor de um medicamento, sabe o valor de um material, sabe o valor de um honorário médico. Esse custo ele é muito simples de ser mensurado. Agora, a grande dificuldade na saúde são os custos indiretos. Os custos indiretos a gente não consegue mensurar. Por exemplo, como dividir um cuidado de enfermagem para colocar esse valor num custo. Ou mesmo os custos administrativos do hospital, todos os outros custos envolvidos nisso, assessoria contábil, assessoria jurídica, tudo mais que o hospital precisa, são custos indiretos. Alguns hospitais ainda têm aluguel, condomínio e outras questões que são envolvidas nesse custo. Os custos, eles também podem ser fixos ou variáveis. Os custos fixos é aqueles que a gente sabe todo o tempo qual vai ser, ele todo o tempo se repete, então uma folha de pagamento, ou outros custos que têm uma valoração que a gente sabe ser fixa. O próprio hospital que paga um aluguel, ou a clínica que paga um aluguel, ele tem esse custo fixo. Os custos variáveis são muito difíceis de mensurar. Dependendo do modelo de remuneração, até os próprios materiais que são adquiridos pelo hospital, os insumos, são custos variáveis. E depende muito de quantidade de procedimentos que o hospital faz, da ociosidade e várias outras variáveis que estão envolvidas no hospital. A grande dificuldade quando a gente fala de custo é o equilíbrio. Por quê? Porque pode ser muito simples uma operadora oferecer um valor menor, isso o prestador pode oferecer um serviço de uma qualidade menor, mas é aquele barato que sai caro. Por quê? Porque isso pode gerar um novo atendimento, pode gerar um prejuízo para a saúde do usuário que acaba acarretando um novo procedimento no futuro. Então, esse equilíbrio ele é o mais importante quando a gente fala da gestão estratégica de custo, e não só do custo como uma coisa isolada, né? Então, esse é o grande desafio hoje, que seria melhorar essa qualidade assistencial, reduzindo o custo pago pelas operadoras, né? Trazendo como resultado valor em saúde, que é um assunto que a gente vai falar bastante. O que seria esse valor em saúde? O valor em saúde seria uma equação. Então, a qualidade e o custo, ele acaba gerando o valor. Então, eles são proporcionais. E quando a gente consegue conciliar todas essas variáveis, né? Os prestadores de serviços, eles têm que conhecer muito bem o produto que eles estão oferecendo para conseguir vender isso por um valor correto, sem ter prejuízo, sem onerar demais o comprador do serviço, no caso a operadora. Isso é uma tarefa bastante difícil. A gente tem algumas ideias assim relacionadas à gestão e novas ferramentas de gestão que possam ajudar o prestador a oferecer esse serviço, né? A ideia é assim, mapear toda a cadeia de processo, isso é muito importante, porque com isso o hospital acaba conhecendo as suas dificuldades, conhecendo os seus processos, seus gargalos no processo,
reduzindo gastos ociosos, otimizando seus recursos. Um grande aliado nesse processo é a tecnologia. Hoje em dia, tanto os prestadores quanto as operadoras têm disponível ferramentas de controle, por exemplo, o Power BI, que é uma ferramenta de banco de dados, que possibilita que os prestadores conheçam exatamente aonde estão indo esses gastos, e principalmente ver aqueles gastos que são necessários, aqueles que não são necessários. Uma coisa que foge um pouco da área da saúde, mas que é mais na área da gestão administrativa, o hospital pode usar outras ferramentas como terceirização de serviço, avaliar periodicamente seus fornecedores e outras ferramentas administrativas que também conseguem reduzir os custos de um hospital ou de uma clínica. Todas essas ferramentas novas que são disponíveis tanto para os hospitais quanto para as prestadoras trazem a possibilidade da existência de indicadores. Esses indicadores, nesse novo cenário de gestão estratégica, é muito importante. Por quê? Porque a gente consegue, dessa maneira, acompanhar praticamente em tempo real o que está acontecendo e ir corrigindo alguma falha eventual. Por exemplo, tempo de internação desnecessária, o tempo de demora de um paciente para chegar da porta do hospital até o médico, ou repetição de exames desnecessários. Os indicadores são infinitos e todos eles podem ajudar realmente a conter custos e aumentar o conhecimento que esse prestador tem do seu paciente, né?